Ok, pessoal, terminando aqui as nossas classes, tive que fazer uma pequena pausa para atender um outro assunto. Então, criamos as classes transação, produto, fornecedores, o procedimento é o mesmo. A única diferença é que no campo de data, o ChatGPT ele vai dar date time, tá? Vai dar date time. Eu não usei date time, troquei para o date only. Tá? Façam o mesmo, porque vamos armazenar apenas a data, dia, mês e o ano. Enquanto que com o date time ele dá toda a informação da data, ok? Dá aquilo por extenso. O dia, o mês, o ano, a hora, minuto, segundo. Tá? Não precisamos disso, precisamos apenas pegar o que realmente interessa, que é o dia, o mês e o ano. Fiz isso também na tabela de. Não, na categoria não. Produto sim. Onde temos data de validade, também está lá date only. Vamos para o que realmente interessa na aula de hoje. As classes estão todas feitas. Tá? Essas classes vamos utilizar para representar cada uma dessas tabelas que temos no banco de dados. Tá? Então, vamos fechar isso. Agora, como é que vamos nos conectar com o banco de dados? Para isso é que nós criamos aqui a pasta database. Dentro dessa pasta database, vamos criar uma classe. Tá? Essa classe vou chamar de app contexto, tá? Ou o contexto da nossa aplicação. Enter. Aqui. Aqui o que é que vamos fazer? Vamos herdar de uma classe chamada dbContext, que por padrão não vem no .NET. Tá? Nós temos que baixar o pacote do repositório do Nugget. Eu já tenho aqui a minha extensão do Nugget instalado. Quem não tiver é só instalar. Só vir por aqui nas extensões, digitar por Nugget. Vai aparecer aqui Nugget Gallery. Baixa, instala e vai poder ter a mesma experiência que eu vou ter aqui. Tá? O que é que eu faço para aceder ao meu Nugget? É só vir aqui, terminal, novo terminal. Agora ele já aparece aqui. Tá? Clico aqui, ele vai me dar aqui. Já me trouxe aqui algo que eu já tinha digitado, mas vamos fazer do zero. Ele vai vir com esse campo vazio. Nós precisamos de dois pacotes. O primeiro pacote é o Microsoft.Entity Framework Core, tá? Que é o nosso ORM que vai nos permitir realizar as operações com banco de dados sem precisarmos escrever consultas SQL. Ok, seleciono aqui vai me dar a opção aqui Console mais para poder fazer a instalação. É só aguardar, ele está a instalar esse pacote, instalou. Quando ficar o sinal menos quer dizer que terminou a instalação. Agora venho aqui, clico por cima desse erro, depois faço Ctrl ponto, ele vai abrir aqui essa janela flutuante e está aqui a me mostrar já a opção Using Microsoft.Entity Framework Core, que é o pacote que nós acabamos de baixar. Vamos aceitar, está aqui, importou e automaticamente ele eliminou o erro que tínhamos ali. Vamos prosseguir. O que é que eu vou ter dentro dessa classe do AppContexto? Vou ter as informações de conexão com o meu banco de dados. Então, para isso vou vou chamar aqui uma classe protegida, override, porque eu vou sobrescrever essa classe, void, não haverá retorno. Está aqui ela, on configuring, tá? Seleciono, tá aqui, ok, on, okay. Então tá aqui, esse é o método que eu vou precisar sobrescrever, um método já existente que vem lá do nosso dbContext. Então vamos sobrescrever ele e fazendo a sobrescrita do método vamos fazer o seguinte, option builder, que é esse camarada que vem por aqui, ponto use, e vamos dizer qual é o provedor de banco de dados que nós vamos utilizar.
como estamos a trabalhar com PostgreSQL, eu vou colocar use npgsql, que é o provedor do banco de dados do Postgres. E aqui dentro dessas aspas duplas, vamos colocar informação sobre o nosso banco de dados. A primeira informação vai ser o host, tá? Ou seja, qual é a máquina em que nós vamos aí buscar o nosso banco de dados. Ou como está na minha própria máquina, está local, então vou colocar o localhost, tá? Na minha própria máquina, ponto e vírgula. Agora, qual é a porta de comunicação? A porta do Postgre geralmente é a 5432, ponto e vírgula. Depois, qual é o teu user ID? Tá? O meu user ID, que vimos lá no princípio, quando estamos a criar o banco de dados, eu disse que era o Postgres. Tá? É nesse usuário onde nós criamos o nosso banco de dados. Agora, qual é esse teu banco de dados? Database. Vamos colocar aqui o nome do nosso banco. Ok? Vamos colocar o nome do banco. O banco chamamos de Gstock. Tá? Esse foi o nome que demos para o nosso banco de dados. Depois, por último, qual é a password do teu Postgre, do teu banco de dados? Quer dizer, do teu sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá? O teu PGAdmin, qual é a senha? A minha senha é a Dell GSA. Vocês vão colocar a senha de vocês. Essa é a única informação que eu preciso para fazer a conexão com o banco de dados. E vamos fazer aqui, vamos baixar o pacote do provedor npgsql para eliminarmos esse erro. Então, para isso, vamos tirar daqui a palavra Microsoft, vamos colocar npgsql. Tá? Ele vai procurar. Aqui encontrou o npgsql.entityframeworkcore.postgresql. Seleciona e vem aqui, faz a instalação. Assim que ele terminar de fazer a instalação, vai eliminar esse erro. Ok, terminou. Tá aí, eliminou o erro, tá tudo ok. Agora tem o meu método que vai receber a string de conexão para poder utilizar. E vamos agora informar quais são as classes, essas classes que temos aqui, tá? E quais tabelas do banco de dados nós vamos mapear. Okay? Por exemplo, eu vou dizer o seguinte aqui: public db7, abrimos o sinal de menor e vamos dizer que a minha classe usuário, por exemplo, usuário, fecho aqui. Vou dar um apelido para ele, vou lhe chamar de tabela usuário, tá? E vou colocar aqui um método de acesso getSet. O que ele vai entender? Que quando ele se conectar com esse banco de dados, essa minha tabela, que eu estou chamando de tabela usuário, essa minha classe usuário, vai ser convertida para uma tabela do banco de dados, que no caso vai ser esta, certo? Como é que ele vai saber isso? Quando nós criamos aqui a nossa classe usuário, nós dissemos o quê? Que a tabela ou a classe usuário vai mapear a nossa tabela usuário, ok? Então, a partir disso, ele vai conseguir saber que essa nossa linha aqui vai fazer uma referência a uma tabela do usuário do banco de dados. Vamos fazer o mesmo para os demais. Eu vou copiar e colar para ser mais rápido, para não excedermos os 10 minutos. Depois da tabela usuário, vem a tabela da categoria. Tá? Então vou chamar classe categoria e aqui vou chamar tabela categoria. Já está. Depois da tabela categoria, vem a tabela produto. Então aqui vou chamar a classe produto e aqui vou chamar a tabela produto. Depois do produto vem fornecedor. Então aqui vou chamar a classe fornecedor e aqui vamos apelidar de tabela fornecedor. Depois do fornecedor, o que é que temos? As transações. Então vou chamar minha classe transação e aqui vou lhe chamar de tabela transação.
Então está feito aqui o nosso mapeamento. Tá? Aqui já não há nada a se fazer. O nosso sistema automaticamente já vai saber que sempre que esse sistema for carregado, tá? Eu tiver que chamar por essa classe, ele já vai saber qual é a string de conexão com o banco de dados e quais são as classes que ele vai utilizar para fazer um mapeamento com as tabelas do banco, ok? Então já estamos nos 10 minutos, acredito eu. Então vou encerrar essa aula por aqui para não ficar muito pesada. Tá? Vamos continuar na próxima aula e, por favor, repliquem isso que estamos aqui a fazer.